Olá, meus irmãos, estamos iniciando neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o 7º episódio do Louvorcast, o louvor do interior, o podcast do interior, diretamente aqui de Carangola. E hoje nós estamos com um convidado que eu já estava esperando há muito tempo, um convidado que tem habilidades muito gostosas, que trabalha com gastronomia, atualmente está fazendo seminário, né, o Seminário Carisma lá da Lagoinha, o chefe André, ou então o meu amigo André Luiz. André, seja muito bem-vindo ao Louvorcast, meu amigo. Boa noite, Guanaí. Boa noite a todos que vão nos assistir. É um prazer. A gente já vem conversando faz um tempo sobre essa possibilidade. Deus já veio trabalhando em nós. E chegou o grande dia da gente bater aquele papo. É isso aí. E hoje nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e o André vai nos contar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o seu testemunho na sua conversão em Cristo. E, primeiramente, como é de costume aqui, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Aeromídia Digital, né? Através da pessoa do nosso amigo Alessandro, lá da Casa de Caridade, que sempre nos fornece o apoio aqui na tecnologia, a loja de roupas femininas Milane Cunha Moda e também a MC Kids, ali na subida do cemitério, em frente ao restaurante do Pedro, tá? Que são empresas que sempre nos apoiam, e também o Laticínios Gardingo em Matipó. Um abraço aí pro senhor João Gardingo em Matipó, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos esses empresários e essas empresas que estão sempre nos apoiando aqui no nosso podcast cristão do interior. Bom, é o seguinte, André, você é carioca, né? Carioca da Gema mesmo? Da Gema, capital, nascido em Botafogo. Botafogo. Quantos anos de Carangola, André? Olha, eu tive diversas passagens por Carangola, né? Minha história em Carangola começou há anos atrás, onde eu trabalhei na Casa de Caridade. Fiz um curso de técnico de enfermagem na época e fiquei por 6 anos trabalhando no centro cirúrgico. Fiz muitos amigos por lá. E num determinado momento, Deus já falava comigo, na verdade, né, Guanaí? Falou, olha, vou te levar para gastronomia. Olha só. E a partir daí, né, sempre foi um sonho, então, né? Na verdade, continuei cuidando de pessoas, né? Porque no hospital a gente cuida de pessoas e a gastronomia é uma forma de cuidar e amar as pessoas. Sim, né? Com certeza. E a partir dali, né, na época, anos atrás, montei um restaurante e ali começou minha caminhada em Carangola. Então você é enfermeiro e instrumentista também? Instrumentador cirúrgico. Instrumentador cirúrgico. E trabalhava no centro cirúrgico? Centro cirúrgico. Eu já entrei no hospital, já fui diretamente para o centro cirúrgico. Diretamente para o centro cirúrgico? Eu não passei por clínica médica, clínica cirúrgica, nada. Acompanhando todas aquelas cirurgias? Comecei aprendendo na prática mesmo, circulante de sala. Sangue, barriga aberta. A partir daí comecei a ter oportunidades para participar de algumas pequenas cirurgias, hérnias. E ali fui desenvolvendo e fiquei por lá 6 anos. 6 anos. E o que te fez mudar, partir para a gastronomia, assim? Porque é uma mudança muito radical, né? Assim, Guanaíra, meu pai é vivo, né? Sempre cozinhou muito bem. Quantos anos já? Meu pai está com 80 anos. Mora no Rio de Janeiro. Aproveita e manda um abraço para ele. Sou Francisco. Vai estar vendo aí, vai estar assistindo. É isso aí. Um abraço aí pro senhor Francisco. Mora em Botafogo? Mora em Botafogo, com meu irmão, né? Já tá idoso, meu irmão mora com ele, né? Junto com a esposa, com a netinha. Estão todos por lá. Tô devendo uma visita agora, daqui uns 2 meses, devo dar uma passada por lá. E assim começou, né? E meu pai sempre teve o dom de cozinha. Então, desde pequeno, acompanhando, meu avô cozinhava muito bem. Sempre gostei muito de cozinhar. E, na verdade, eu já estava muito cansado. Apesar de pouco tempo, 6 anos, muito cansado, muito estafado. E fui para o ramo da gastronomia e montei um restaurante. E tinha assim, uma pegada mais para comida de boteco, na época. Eu lembro, ele chamava Botequim Brasil. Botequim Brasil. E os médicos apoiaram muito também, eram meus clientes. E o negócio começou a desenvolver bem. E a partir dali,
eu fui para o Rio estudar, fazer alguns cursos e fui morar no Rio de Janeiro na ocasião, para estar fazendo essas capacitações, esses cursos. E ali começou uma história, conheci alguns consultores, trabalhei somente num restaurante na Cinelândia e conhecendo alguns consultores eu fui para o ramo da consultoria. E até hoje eu faço essas consultorias desde aquela época, que já vai fazer 16 anos. Trabalhando com gastronomia ligado à consultoria, eventos, né? Já tivemos a oportunidade de fazer muitos eventos. Sim. E você teve a oportunidade de relatar para mim uma vez como que foi que você chegou em Carangola e parece que você recebeu um convite de um amigo, um primo, para vir para cá para passear, para passar uma Exatamente. Em exposição. 1994, na final da Copa do Mundo, a gente foi. Eu estava em Espera Feliz, que eu fui convidado por um amigo de Espera Feliz, da família dos Grilo. Eu me recordo o nome dele, ele é advogado lá, Marcelo Grilo. Ele é advogado lá, estudava no Rio. E viemos para Espera Feliz para assistir o final da Copa. E passando por aqui na volta, a gente viu um cartaz falando que tinha uma festa na cidade na semana seguinte, isso em 1994. E a partir dali conheci Carangola. Viemos para cá, que a gente gostava muito de festa. Viemos e começamos a vir frequentemente, né? E aí bebeu da água de Carangola. Exatamente. Aí ficou. É a terra boa, né? Terra boa, terra né? boa, terra tranquila. Aí Fiz grandes amigos aqui. Aí aqui se estabeleceu, casou, você conheceu a sua primeira esposa? Sim, conheci aqui. minha primeira esposa, minha filha mora na cidade, o nome dela é Bárbara, mando um abraço para minha filha também. Minha filhota do coração caminha junto comigo na obra. Na obra. Graças Ela está a hoje, Deus. aonde hoje? Ela está na Lagoinha comigo. Aqui né? em Carangola. Aqui em Carangola. Né? Ela lidera o Kids, né? Uma co-líder lá no Kids de Lagoinha Tombos. E aqui ela é líder do Ministério Kids aqui em Lagoinha, Carangola, junto comigo. Muito bom. André, e eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, para os irmãos que vêm aqui, como que foi a sua... É porque existe uma diferença muito grande em nós estarmos à beira do caminho ou então no caminho que nos leva a Cristo. Como que foi a sua experiência com Jesus? Como que foi a sua virada de chave que te levou a seguir a Cristo, a se converter ao cristianismo? Então, Anair, há 5 anos atrás, eu estava morando em Pedra Menina, né? Fazendo algumas consultorias por lá. Veio a pandemia, eu tinha montado um negócio por lá, arrendei, na verdade, um ponto. E foi no finalzinho de 2019, já estava com aqueles ares de pandemia. E eu vinha quebrar com a chegada da pandemia, né? Mas ali Deus já falava comigo. Na verdade, antes da pandemia, Deus já falava muito comigo. Porque bem no mundão, né, envolvido com festas, com bebidas e etc. E Deus já falava comigo: André, tá na hora de você me conhecer. E ali começou, na verdade, eu creio que há 2 caminhos para você chegar até Cristo. Ou no amor, ou na dor. Sim. Eu fui pela dor. Pela dor. Pela dor. É um momento muito difícil de pandemia, quebrado. Sem dinheiro. Sem dinheiro na ocasião. Se sentindo sozinho. Eu morava com uma moça, ela tinha um filho. Na verdade, eu vinha conhecê-la no Rio de Janeiro. Nos conhecemos no mundo. E Deus promoveu com que a gente viesse a nos converter juntos na pandemia. E com a conversão veio mais dor ainda. Vieram muitas dificuldades. E assim começou minha caminhada com Cristo, né? Eu estava assistindo uma live da Igreja Batista do Recreio, que eu fui apresentado a ela através de um amigo lá no Rio de Janeiro. André, assiste as lives. E numa noite, a live começou 8 horas da noite, terminou às 10. E aí você estava lá em cima, Eu estava lá em cima, em casa,
com falta de alimento em casa. Falta de alimento? Alimento, foi assim, bem duro, né? Foi bem duro. Fiquei quebrado e Tudo fechado. tudo fechado. E nessa live, Guanaíra, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus pela primeira vez. E eu fiquei de 10 horas da noite até 5 horas da manhã em prantos na cozinha, chorando, quebrantado, ouvindo louvores altos dentro de casa, coisa que nunca tinha acontecido comigo. Uma experiência, assim, extremamente nova e diferente. Nova e diferente. Eu costumo dizer o seguinte, Guanaí, eu falo isso muito, já falei isso em alguns testemunhos, e falo isso para a igreja. Eu sou um milagre. E por quê que... Eu sou um milagre, Guanaí, porque algumas pessoas mais próximas, familiares, alguns amigos, sabiam a vida louca que eu levava, Uhum. né? Uma vida totalmente entregue ao mundo, totalmente entregue para Satanás. Eu sou um milagre porque ele teve tanto cuidado comigo e hoje está se realizando todas as promessas, tudo aquilo que ele já estava preparado desde que eu estava no ventre da minha mãe, onde eu não estava igual Paulo, né? Cego. Com lodo nos olhos, nos né? olhos. Não enxergava, mas já estava tudo já pronto, né? E chegou o momento, né, há 5 anos atrás, onde eu me entreguei para Cristo e ali começou minha caminhada. Comecei a frequentar a Igreja Batista Ebenezer, do pastor Ronaldo Espera Feliz. Comecei a frequentar lá em Pedra Menina, através do pastor Lander, sua esposa Samira. É um casal abençoado, né? Me ajudou muito no meu processo. E ali começou a minha caminhada. E depois eu fui para Espera Feliz. Fiquei um tempo em Espera Feliz, onde eu fui apresentado à Igreja Batista Ebenezer, do pastor Ronaldo, em Espera Feliz. Sim. Né? Mas nesse período, sempre passando por muitas dificuldades. Sempre passando pelo vale, por provações. Sempre. Eu costumo dizer que deserto não é lugar de fincar acampamento, né? Deserto é lugar de passagem. Eu passei pelo deserto. Você acha que hoje em dia você está passando pela prova ainda? Pelo deserto? Você está sendo forjado ainda? Sim, sim. Eu acho que o forjado são processos. Você passa por esses processos. São etapas, né? São etapas, né? Porque hoje eu sei muito bem aonde Deus vai me levar. Né? Assim, eu tenho muita intimidade com Deus no meu secreto. E a minha vida hoje, ela é pautada, sempre foi, desde o início da minha conversão, porque eu ouvi falar muito no início, Guanaí. André, Deus tem pressa contigo. Não sei se é por conta da minha idade, que eu tenho 52 anos. E hoje eu entendo pela intensidade que eu vivo Jesus. A mesma intensidade que eu vivia o mundo. Sempre fui muito flamenguista, viajei para ver o Flamengo em todos os lugares do Brasil que você imagina, né? E no mundo, bebida, mulheres, enfim, outras coisas mais, e tudo vivendo com muita intensidade. E hoje, com essa mesma intensidade, eu vivo Jesus, e Deus tem feito as coisas na minha vida com muita velocidade. Você me disse uma vez que você recebeu uma revelação num culto uma vez, que Deus dizia que Ele iria te levantar no mesmo lugar que você havia caído. Sim, eu estava Na verdade, quando eu estava com essa... E ali começou, eu fiquei em Espera Feliz um tempo, e em um determinado momento, essa moça, né, que morava comigo, essa mulher que morava comigo, ela falou: André, eu não quero mais ir à igreja, quero voltar a beber. E Deus veio no secreto, falou: André, acabou. Acabou. Falei: ué, como é que acabou, né? Se eu gosto tanto dela, como é que vai acabar assim? E ele falou: acabou. E acabou realmente. Eu apenas obedeci, porque obediência é uma coisa que eu trago comigo desde a minha época da conversão. Renúncia e obediência é uma coisa que eu levo muito a sério. E aí, às vezes, a gente não entende a vontade dele para conosco, né? É porque a gente acha que é tudo com a força do nosso braço, tudo com o nosso pensamento, é do jeito que eu
Quero. Não, a gente, na verdade, Guanaí, a gente tem que morrer pro mundo todos os dias. A renúncia, ela é diária. Morrer pro mundo todos os dias. A renúncia é diária. E só avança num crescimento com Jesus quem renuncia. E a partir dali Deus falou e eu voltei para o Rio de Janeiro ano passado e fiquei um tempo no Rio com meu pai. Falei, pô, vou voltar para o Rio, né? Voltei para o Rio e Deus num determinado momento, no secreto, onde Ele fala comigo poderosamente, sempre no secreto dentro do meu quarto, naquela caixa onde a gente vive, que é o quarto da gente. Sim. E Ele falou comigo assim, André, eu vou te levar para o lugar onde você caiu. Na mesma hora veio o Carangola. Falei, não, Carangola? Não, eu falei que não voltava. E você estava Cheguei a questionar no Rio de Janeiro. Estava no Rio de Janeiro. E ele falando comigo uma vez, duas vezes, alguns sonhos. E eu obedeci. E eu cheguei aqui em Carangola em março do ano passado. Né? E voltando, minha filha ficou muito feliz, mais próxima dela, né? Isso também pesou muito, né? Ficar mais próxima da minha filha, porque no momento da minha separação com a mãe dela, a gente ficou muito tempo sem se falar. Tava no mundo, né? Totalmente perdido. Era uma pessoa, hoje eu sou uma nova criatura, né? Totalmente transformada, liberta, renovada. E isso pesou muito, né? Vou ficar perto da minha filha. E foi aí que eu conheci Lagoinha Tombos, conheci o pastor Paulo Vitor, conheci alguns irmãos, Wagner, e ali começou a minha história dentro de Lagoinha. Né? E hoje, pela glória de Deus, a gente tem a igreja aberta, né? Começou com um GC, começamos com um grupo de crescimento, uma célula, onde o pastor me confidenciou. GC significa o quê? Grupo de crescimento, é uma célula, né? É uma célula. E aí aqui em Carangola tem essa célula? Eu comecei com essa célula, comecei a frequentar Lagoinha Tombos, onde as pessoas até falavam comigo, nossa André, você vai dormir aonde? Eu vou dormir no chão da igreja. E aí lá você ficava? Por muitas vezes armava um colchão, dormia na sala do pastor. Porque eu já conhecia o ministério da Lagoinha no Rio. Em Tombos? Em Tombos. Ia, ficava, comecei a me dedicar, ali começou a minha caminhada, uma nova etapa com Cristo. Porque conversão a gente converte, mas a gente tem etapas de crescimento. Sim. Né? E senti um desejo grande. O pastor Paulo Vitor, na época, comentou comigo, André, a gente estava com um propósito no monte, e Deus nos falou que iria realmente abrir uma obra em Carangola. E apareceu o André na vida deles, na vida da igreja, na vida de Lagoinha Tombos. E a partir dali começou todo o meu processo, me dedicando muito, aprendendo, coração ensinável, ouvindo muito, falando muito pouco, estudando e caminhando, e com processos, né? Muitas renúncias contínuas. E abri um GC, abri uma célula aqui na cidade. Muitas vezes eu e a Bíblia, porque não aparecia ninguém. Veio a minha filha, conheci o irmão Iderson, que caminha comigo até hoje, está comigo aqui na liderança, ajudando o pastor Paulo Vitor nessa obra aqui, de início. E começaram a vir alguns irmãos, e a gente, em dezembro do ano passado, a gente conseguiu abrir o templo aqui. Na verdade, o GC nasceu Carangola através do GC, porque dentro de Lagoinha, toda igreja nasce de um pequeno grupo. De um pequeno grupo. A grande maioria, quase que todas as igrejas nascem. Planta uma semente e ali a coisa vai germinando. Exatamente. E vai dando frutos. Funciona dessa forma em Lagoinha. Entendi. Hoje você é seminarista do... Carisma. É Carisma que chama, Carisma. Né? Carisma é o seminário teológico da Lagoinha. Da Lagoinha. São quantos anos de formação? São 2 anos. Uma formação em teologia para um seminário pastoral, é isso? É um seminário ministerial. Ministerial. É o seminário da igreja. Da igreja. Onde, para alguém ser consagrado a pastor dentro de Lagoinha, ele tem que fazer passar pelo seminário da igreja. Aí são 2 anos de seminário. 2 anos, são 4 semestres. E você está quase formando, né? Está fazendo lá o seminário. Ah, que bom, parabéns, que Deus te abençoe. Amém. Tá? Nessa caminhada aí, né? De levar a palavra de Deus, né? De abrir, né? Esses caminhos aí através desse novo projeto em Carangola, né? Que é
Alagoinha, Carangola, né? Hoje a igreja é aonde aqui? A gente está situado ali entre o Telinha e a Madex. Ali já existia uma igreja, restaurando o altar. E na ocasião a gente foi procurado por essa igreja que fechou, Uhum. né? E fomos procurados por ela para no sentido de, olha, a gente fechou a igreja, temos alguns itens aqui e fechamos, né, o ponto, né? Estamos negociando esses itens ainda porque o desafio é grande de manter uma obra de E Deus. quais são os dias de cultos Dias lá? de culto lá, terça-feira, o culto fé às 19h30 e culto aos domingos. Até então a gente estava tendo 2 cultos, 10 horas da manhã e 18h30, mas a gente chegou à conclusão que por ser uma obra nova, a gente resolveu manter só um culto no domingo. O culto de domingo às 18h30 é o culto de celebração. De celebração. Muito bom. André, eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, como é comum no nosso programa. Eu sempre pergunto para os nossos convidados, para que os nossos convidados nos apresente aqui 3 versículos que mais impactaram a sua vida como cristão. Aqueles versículos que até hoje tocam o seu coração e o porquê que esses versículos tocam tanto o seu coração. Você quer ouvir os 3, Guanaia? Você vai falar um por um para nós aqui. Em Lucas 5, Lucas capítulo 5, 31 e 32, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Essa passagem, Guanaí, ela ficou muito gravada assim no início da minha conversão, porque foi um momento onde eu fui chamado ao arrependimento. E foi um momento onde eu precisava de muita ajuda e eu fui chamado ao arrependimento. Então foi no momento da conversão que esse versículo, assim, inclusive foi o versículo que eu assisti na live E pela por Igreja que Batista do Figueiredo. já que esse versículo fala de arrependimento, o porquê que a gente ouve muito falar assim, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Veja bem, Guanaí, essa inclusive é uma máxima da Igreja Batista da Lagoinha, né? O culto, ele tem um objetivo. Uhum. Qual o objetivo do culto? É que a palavra, ela chegue até as pessoas e as pessoas, por um momento, elas serão libertas, restauradas, renovadas e se arrependam. Então eu costumo dizer, inclusive no apelo final, que é aquele apelo final que a gente faz no culto, Sim. é o momento mais importante do culto. É o momento onde a pessoa entendeu a palavra, de alguma forma aquela palavra chegou até ao coração daquela pessoa, ela de repente já estava passando por um processo de quebrantamento, de tratamento onde Deus no secreto já estava tratando ela, e ela vai ali e se entrega para Jesus. Até algumas pessoas questionam: poxa, André, vocês estouram até confete, porque realmente é uma festa no É uma céu. festa no céu, né? Onde Deus, o momento que Deus mais aprecia, o momento onde Jesus sorri, é o momento onde a pessoa se arrepende. Por isso que a gente leva muito a sério aquele momento final do culto. O quanto vale uma alma, né? Vale muito. Para Deus vale muito. O mundo inteiro, né? Vale muito. O mundo inteiro. Você pode repetir esse versículo outra vez aí? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E todos nós somos doentes, por isso que estamos ali. Você acredita que a igreja é um local para as pessoas doentes? Sim. E a gente percebe hoje eu já fazendo alguns aconselhamentos na igreja, alguns discipulados com alguns membros. Guanaí, eu vou dar um exemplo para você. A gente sabe que hoje a ansiedade, ele é o grande mal, né? É onde o inimigo mais trabalha.
E não tem um sequer que chega até mim que não tem algum tipo de problema com doenças da alma, depressão, ansiedade. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter um bom Mas emprego, se ela não tiver Jesus no coração, ela não anda. pode ter posses, Salomão já falava, né? Tudo isso é vaidade. tudo é Tudo é vaidade. vaidade. Lá no livro de Eclesiastes mesmo, já abre o livro já falando disso, né? Exatamente. Se você for ler, inclusive dentro do GC, o que a gente está estudando esse ano é o livro de Tiago e o livro de Eclesiastes, né? Uhum. Então, uma semana é livro de Tiago e outra semana, uma semana subsequente é Eclesiastes, por aí vai trocando toda semana, a gente vai variando, né? Uhum. Os dois. Jesus é o médico dos médicos, né? Médico dos médicos. Médico dos médicos. E também tem uma outra, quando a gente fala de arrependimento, né? Lá em Lucas 15:10, Uhum. Guanaí, a palavra de Deus também fala assim, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando o único pecador se arrepende. Quando a gente fala de alegria dos anjos, você imagina como chega isso até Deus, quando o pecador se arrepende. O que muitos acham que é um teatro, não é um teatro. Ali é vida real. Você não sabe da minha alegria agora aí. A gente trabalha a semana inteira para realizar um culto, 2 cultos. E o objetivo do culto é esse. As pessoas entram no templo, sentam, ouvem a palavra, são tocadas pelo Espírito Santo de Deus e se quebrantam lá na frente. E muitos me perguntam: será que vai voltar? Aí é processo individual de cada um. Porque a igreja não pode fazer a parte da pessoa. Sim. Ela tem que ser tocada por aquele momento. A gente faz todo um acompanhamento, pegamos nomes, vamos atrás realmente das ovelhas, vamos atrás das pessoas para poder acolher, cuidar. E é o que o GC faz. Entendi. Qual é o próximo versículo? O próximo versículo que eu vou passar para você, Gonaí, está lá em Salmo 145:14, que a palavra de Deus também vai dizer assim: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso das suas cargas. E naquele momento de conversão também, durante todo o processo, esse versículo falou muito comigo, porque eu levava uma carga muito grande dentro de mim. Forte. Curvado. E o Senhor sempre me ajudando a levantar, conversando comigo. Sempre vinha provisão. Não era com a força do meu braço. E Deus trabalhou muito a minha fé também nesse processo, né? Desde a conversão e durante toda a caminhada até os dias de hoje. Deus tem trabalhado muito a minha fé. Hoje eu tenho uma fé muito sólida, coisa que eu não tinha. Muito forte esse salmo. Muito forte. Muito forte mesmo. Então, naquele momento que você estava caído, Por um momento eu achei que o fardo era muito pesado. Sim. Mas na verdade Deus estava ali, eu com cuidado. Com cuidado. Me ajudando com palavra. Meu filho, você está passando por isso porque você precisa. Você precisa, eu sei onde eu vou te levar. E aonde eu vou te levar, você tem que estar bem forte. Porque você foi o escolhido para falar de mim para as pessoas. E é o que acontece hoje. Nós não entendemos o propósito e as escolhas dele para nós, né? Não entendemos. E aí é que entra a importância do estudo bíblico, que na maioria das vezes nós não entendemos, é porque nós não conseguimos enxergar sobre a luz do Espírito Santo o que o mundo espiritual está querendo nos dizer, né? Guanaí, eu falo muito de palavra com a igreja hoje. Nós temos que ir para a palavra. Eu sei que muitos acompanham o coach, vai lá no Instagram, vê um trecho lá, né? O que transforma é isso aqui, ó. O que transforma é a palavra. Eu falo muito com a igreja. Vai para a palavra. Não é com a força do nosso entendimento, o que eu acho, o que eu penso.
Vai para a palavra. Aqui tem resposta para tudo. Ela esclarece, né? Esclarece. Entendi. Muito bom. Parabéns. O próximo versículo. Vai para a palavra. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Exatamente. Perfeito. Tiago 1, 22, o livro de Tiago é um livro fantástico, é um livro que nos confronta o tempo inteiro. E eu desafio, irmão, leia o Evangelho de Tiago. O Evangelho de Tiago. Leia. Inclusive ele é curtinho, Ele é dá pequeno. para você ler muito rápido, 1, 2, 3 vezes. E lá em Tiago 1, 22, a palavra de Deus diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-no em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Então entenda, ser discípulo de verdade é praticar a palavra. Se você lê e não pratica aquilo que você está lendo, foi em vão. É em vão. E é o que acontece muito hoje, Guanaí, infelizmente. Nós lemos e não praticamos. Porque a gente tem uma prática de ir para a igreja aos domingos, nós adoramos, glorificamos, louvamos a Deus, e de segunda a sábado a gente amaldiçoa as pessoas, porque a gente não pratica. Então tudo aquilo que a gente tem como falha, a gente ouve no culto, mas chega na segunda-feira a gente está fazendo tudo de novo. Uhum. Então isso é muito forte. A gente adora aos domingos, mas amaldiçoa a partir de segunda-feira. Porque nós não praticamos. Sim, teve um amigo meu que me disse um dia assim: veja bem os muçulmanos, eles oram cerca de 3, 5 vezes ao dia, com aquele tapete em direção à Meca, né? Então dá o horário deles ali, aonde eles estiverem, eles colocam aquele tapete em direção à Meca, né? Aonde eles estiverem ali, se estiverem fora do país, eles usam uma bússola, independente do local. Eles fazem as orações. Guanaí, podemos dizer assim, é a pior doutrina com o melhor exemplo. É, né? Porque é o exemplo que eles dão, Uhum. de entrega. A mesma coisa é Satanás. Você acha que Satanás está brincando? Não brinca. A gente brinca de ser crente. Sim. Nós brincamos de ser crente. Satanás não brinca de ser Satanás. E uma outra coisa, ele acredita na palavra, né? Exatamente. Então, nós temos realmente limpar nossos ouvidos, tirar o lodo dos olhos. O tempo está correndo. Agora, o porquê que existem tantas pessoas resistentes à Bíblia e com o mesmo discurso? Ah, mas a Bíblia foi escrita pelos homens e ao longo do tempo é um livro que sofreu muitas alterações. A palavra de Deus é algo tão viva, é tão real, é tão atual, e ela nos esclarece tantas coisas nos dias atuais, que a pergunta que eu levanto para reflexão é a seguinte: existe alguém que já foi prejudicado pela palavra de Deus? Não bate isso, não bate. A palavra que nos faz avançar. Se nós desejamos ser cristãos genuínos e verdadeiros e sermos verdadeiros instrumentos de Deus, aqui por onde a gente está passando, é ler a palavra e praticar. Praticar. Ela é o nosso alimento. Agora, para praticar tem que haver renúncias. Tem que haver renúncias. Se você não morrer para o mundo, não tem negócio, não. É morrer para o mundo.
E o próprio Espírito nos separa de muitas coisas, né, André? Sim. De muitas coisas, de lugares, de falas, de momentos, de A comportamentos. mudança, quando você dá para perceber, é muito nítido. Eu vejo isso nas pessoas e as pessoas hoje já falam isso comigo. Nossa, André, eu vejo Deus em você. Converso contigo, eu estou vendo Jesus em você. Porque a transformação ela tem que ser completa. Se ela não for completa, Deus não trabalha com meia bomba. Uhum. Ah, é mais ou menos. Não, não existe mais ou menos. Tem que ser completo. E o que eu mais ouço hoje em dia, Guaraí, e as pessoas falarem comigo assim: André, eu estou no meu processo. Mas esse processo não acaba nunca? Sabe Como é por que 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 é? não acaba? Hum. Porque nada muda se você não mudar. É eu querer resultados, novos resultados, mas tendo hábitos antigos, É né? porque não pensa que o pastor, a igreja, vai fazer a sua parte, vai fazer a nossa parte. A nossa parte compete a nós. E pior ou melhor, a gente sabe o que tem que fazer, Uhum. mas não fazemos por quê? Por desobediência. Pastor Márcio Valadão, ele fala que 99% de obediência é desobediência, Como assim? porque você deixou 1% para trás. É 100%. É 100% de entrega, é 100% de renúncia. 99% de obediência é desobediência. Não deixe nem 1% para trás. A gente não pode brincar de ser cristão. Aquela história do pecadinho, né? É, pecadinho, pecadão. Do pecadinho de estimação, que eu vou Exatamente. cevando ali, vou cultivando. E não pense que Deus não está vendo. Ele Tá pode vendo? ficar, eu posso não ver, você pode não ver, um amigo pode não ver, a família não vê. Todas as semanas que eu vou trabalhar na estrada tem uma placa que tem uma faixa assim, escrita assim, Deus vê tudo. E toda semana que eu passo ali, eu olho e falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo. E Sei. Guanaíra, a brincadeira tem que acabar. A brincadeira tem que acabar. Eu vejo as igrejas muito cheias, Uhum. mas o que eu mais oro a Deus é que todos realmente sejam cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. Precisamos avançar. E como que a pessoa faz? É porque às vezes tem muitas pessoas que nos assistem aqui e podem ficar pensando assim, mas como é que é essa história de ficar cheio do Espírito Santo? Como que uma pessoa deve fazer para poder ficar cheia do Espírito Santo? Porque nós sabemos, nós estamos acostumados ali dentro da igreja a visualizar, a testemunhar, a sentir, né? Mas quando a gente fala seja cheio do Espírito Santo, quais são ali os caminhos, os comportamentos que o André tem para dizer para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui, para que elas possam vir estar cheias do Espírito Santo também. Justamente isso, Guanaí. Obediência, renúncia, morrer para esse mundo. Você imagina o André, o improvável. Eu vejo hoje em dia, até hoje em dia, é muito comum eu andar nas ruas, as pessoas que eu não vejo há um tempo aqui em Carangola, algumas pessoas no Rio que eu inclusive converso, estão me acompanhando pelas redes sociais, elas chegam até mim: André, como é que você mudou? Então, Sem você falar nada. sem eu falar nada, o ser cheio do Espírito Santo requer renúncia, requer obediência, porque você precisa dar o seu melhor para que ele tenha liberdade. Teve um dia que eu estava passando de carro pela rua, aí eu te vi andando na calçada e você estava com fone, assim, você estava até cantando. Aí você me viu,
acenou, eu parei, eu já logo pensei, olha lá, ó, tá cheio do Espírito Santo, tá até pulando. Aí quando você chegou na janela do meu carro, eu te cumprimentei, perguntei, o que você tá arrumando? Aí você virou para mim e disse assim, estou indo com um sorrisão no rosto. Você tava até suado. Você não tava andando, você tava marchando. Glória. Glória a Deus. Aí você virou para mim e falou comigo assim, estou indo ali evangelizar. Como se estivesse indo para um jogo do Flamengo. Exatamente. Eu entendo que ali você estava cheio do Cheio do Espírito Espírito Santo. Santo. E eu procuro manter isso, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Porque, Guanaíra, hoje eu tenho uma prática, eu moro a 3,5 km da igreja. Eu moro no Coroado, no Eldorado, e a igreja é lá próximo ao Telinha. Eu tô sem carro. 3,5 3,5 km. km que eu procurei no Google, deu mais ou menos 3,5 km. E eu vou a pé. E as pessoas me perguntam assim, pô, André, você atrasou? Não. O Espírito Santo me fez atrasar. Porque no caminho, eu tô sempre parando com alguém para falar da palavra, para levar uma palavra. Guanaíra, na verdade a gente tem noção. Há pessoas que não têm noção da quantidade de pessoas na rua precisando ouvir uma palavra de Deus. Que seja um Deus abençoe, que seja um vá com Deus, ou seja até, se tiver um tempo a mais, ouvir uma palavra de Deus. É porque ela conforta, né? O evangelizar, Uhum. ele tem que acontecer desde a hora que você sai da sua casa até a hora que você volta para casa. Sim. Não podemos perder tempo, porque se o diabo é o pai da mentira, ele também é o pai da distração. Sim. Porque o mundo está querendo nos distrair a todo tempo. E a concorrência tá grande. Tá né? grande. Não se distraia. Eu falo isso com as pessoas. Não se distraia. Procure sair cheio do Espírito Santo de casa. Porque eu tenho certeza, se você no caminho falar de Deus para 1, para 2, para 3, você vai voltar transbordando para a tua casa do Espírito Santo. E com isso ele vai permanecer. A presença do Espírito Santo é permanência em você. Uhum. Tem que permanecer. Não se distraia. Não se distraia. Como a palavra de Deus é alimento, e aí eu queria puxar esse gancho aqui, falando em alimento, e eu também trabalho com alimentação, e você também, eu fico às vezes nas minhas leituras, alguns livros que eu tenho aqui de história da gastronomia, eu fico imaginando o que Cristo e os apóstolos, os profetas, as pessoas ali naquela época, elas comiam naquela época. Né? Na verdade, eu creio assim, isso é muito óbvio, né? Que eles não tinham as ferramentas, eu não falo nem as ferramentas de matéria, principalmente insumos. Insumos eles até tinham. As frutas, né? Mas né, eles não tinham locais. as ferramentas de receitas na época. Sim, Né? Mas faziam bons assados, sim. né? Comiam tâmaras, comiam Pães. figos, pães. Figos, exatamente. Eu imagino a fermentação do pão naquela época. Devia ser muito mais saboroso. Leve, hoje a gente tem aquela né? mania de saborizar tudo, né? Sim. E fica muito bom. A gente não pode Sim. falar que não fica bom, porque Sim. fica bom. Sim. Mas a comida na época também deveria ser bem saborosa, né? Bem saborosa. Mais natural, né? Mais natural. Mais natural. Até cerveja tinha naquela Tinha época. É porque a fermentação era mais natural. A fermentação era Hoje natural. tem muita química, né? Na época não existia química. Peixe, eles salgavam os peixes também, e aí o sal eles usavam como forma para conservar, né? Você sabia que o alite é da época? Né? É da época. O alite já é um processo de salga do peixe, que eles usavam azeite, né? E é usado até hoje. Azeite. Salga do peixe. Azeite, e a salga vai azeitona. mirrando o peixe, vai mirrando o peixe. O alite, né? Que quem gosta de uma boa pizza, Sim. é bem picante, bem salgadinho, mas eu gostava. No Rio eu comia muito pizza de ali. Hoje parece que saiu um pouco da linha, né? E a alimentação era algo assim, a mesa, a alimentação sempre foi algo assim muito simbólico, né? Principalmente na época de Cristo, né? Onde as pessoas
se reuniam, conversavam. E eu sinto que até recentemente eu recebi aqui o irmão Jonathan e ele estava falando da simbologia da mesa, da alimentação, que hoje em dia tem perdido um pouco a essência junto às famílias, né? Aquela Hoje em dia tradição as pessoas comem com um prato na mão, vendo em qualquer televisão, lugar, né? celular. Sem E era uma prática muito grande. Tudo se reunia em torno da mesa. Quantas passagens bíblicas falam do entorno na mesa? Uhum. Inclusive, quando a gente fala em oração, que hoje, devido à correria do dia, muitas vezes a gente não tem tempo para estar orando com muita frequência, mas o bom e verdadeiro cristão, ele sempre lembra de quê? De orar antes de se alimentar, Se agradecendo alimentar, pelo alimento. agradecendo pelo alimento, consagrando aquele alimento Exatamente. em nome de Em nome de Jesus, Jesus. né? Porque é Ele que nos fornece, né? Ele é que nos fornece. E quantos alimentos a gente come em qualquer lugar sem consagrar antes? Exatamente. E nós sabemos que existem alimentos que são consagrados em nome de outras coisas aí, Exato. por aí afora, né? Eu costumo dizer que a pessoa pode acreditar em que ela quiser. Em numerologia, astrologia, em qualquer coisa, em planetas. Eu continuo acreditando em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. Quando você conhece Jesus, verdadeiramente, Não tem jeito. genuinamente, Arde no meu coração, arde no seu coração, e a gente deseja que arda no deseja coração que dos arda, demais, né? exatamente. Se não arder, a gente pede para arder, né? A gente pede a presença do Espírito Santo, né? E eu sempre me preocupo quando eu me alimento, quando eu vou me alimentar, nem que seja sozinho ali, eu consagrar aquele alimento. É importante. É importante E consagrar. Deus, Ele sorri. Jesus sorri quando a gente faz isso. Quando a gente consagra. Exatamente. E nunca vai deixar faltar. Jesus é o pão da vida, né? Exatamente. É isso aí. André, é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta para fazer para você aqui. Nós já estamos quase chegando no nosso final. A Lagoinha Carangola hoje, ela desenvolve, tem algum projeto para ser desenvolvido na atualidade hoje? Existem algumas coisas que estão sendo propostas pela Lagoinha nesse início? Então, Guanaí, nesse início de obra, o nosso maior projeto é apresentar a visão da igreja. Porque nós em Lagoinha entendemos, quando você não tem uma visão bem estabelecida, qualquer coisa serve. E quando se fala em qualquer coisa serve, a gente não pode associar a Jesus. Uhum. Então a gente tem uma visão muito clara hoje de se estabelecer na cidade. Sim. E a gente tem algumas bases, alguns pilares. E o principal pilar é a palavra. Então hoje a gente tem uma visão onde a gente desenvolve da seguinte forma: o nosso maior desejo, a visão da igreja hoje, é que cada um que chegue até nós tenha um relacionamento público, saudável e crescente com Jesus Cristo. A gente deseja que as pessoas cresçam com Jesus Cristo. Então por isso que é uma igreja que dá muita oportunidade. Nós temos diversos ministérios na igreja hoje. Então, projetos, nós temos muito. Mas como você desenvolve um projeto sem pessoas? Como você desenvolve um projeto sem ajudar a que as pessoas se tornem líderes para desenvolver esse projeto? Jesus, naquela época, Guanaí, ele tinha uma estratégia. E eu creio que hoje toda igreja que deseja um crescimento
Não o crescimento de uma placa, mas o crescimento como missão. Hoje a gente tem uma missão estabelecida na cidade de alcançar 10% da população de Carangola. Então hoje a nossa meta é alcançar 3.200 pessoas na cidade, se a cidade tem 32 mil. Uhum. Algumas pessoas me questionam, por que trabalhar com números? Você acha que Jesus não trabalhava com números? Ele alcançava as pessoas. E o que ele desejava mais? A palavra de Deus tem que alcançar mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Então isso é derramado no pilar da igreja hoje, que é o pastor André Valadão, e ela vem se derramando sobre a regional, subregional, e chega até nós aqui em Lagoinha Tombos e Lagoinha Carangola. Uhum. Então o que a gente deseja, a gente tem muitos projetos, ações sociais, trabalhar com crianças, mas para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar primeiro as pessoas que estão chegando até nós. Levantar líderes, né? Exatamente. E passar principalmente a visão da igreja. Uhum. O que a gente mais deseja é que todo mundo cresça. A gente não deseja ter um membro que vai ficar sentando no banco o tempo inteiro. Uhum. Porque ele vai estar lá no culto, vai louvar a Deus, glorificar a Deus, cultuar a Deus, receber também. Mas vai lá, não, a gente deseja que pessoas venham a servir. Por isso que o lema da igreja, né? Amar, servir, ser igreja. Quanto tempo de igreja aqui já? Aqui começamos em dezembro, né? Vai fazer 7 meses. 7 meses. Tá muito recente ainda, muito, né? muito. Vamos lá, saindo da incubadora. Saindo da incubadora. Mas Jesus já abençoou. Sim, a obra dele, quem dá o tempo dele. Exatamente. Né? E outra coisa, Guanaí, Deus ama os pequenos começos. Sim. Deus adora, ama os pequenos começos. E eu creio que essa deve ser uma frase assim, aplicada a toda igreja, não só Lagoinha, Carangola, como outras igrejas, porque a gente deseja que muitas igrejas cheguem na cidade. Sim. É muito melhor abrir igreja do que abrir bar. Sim, com certeza. Né? Então vamos para cima. Eu fico feliz quando eu saio lá de Lagoinha, Carangola, eu vejo lá agora de VEC cheia. Passo lá na igreja. Tem uma outra na frente. Na CIB, a Pentecostal pequenininha. Mas eu passo ali na CIB, lotada, cheia de carros. É o que a gente deseja. Sim. A cada esquina tem uma igreja, carros na rua. Isso aí. E as pessoas louvando. Isso aí, amém. Alcançar o maior número de pessoas. Eu também fico feliz com isso. Por isso que a gente tem essa meta. Com certeza. André, muito bom. Uma pena que nós estamos chegando aqui no nosso final do bate-papo. Né? Eu conversei aqui com o nosso irmão André Luiz, lá da igreja Lagoinha de Carangola, aqui. Olha, André, eu queria ficar mais tempo conversando aqui, né, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Seja convidado, esteja como convidado sempre aqui. Amém. Né? Com certeza nós vamos ter outras oportunidades, tá? Como é de costume aqui no nosso programa, eu sempre peço para os nossos convidados fecharem os nossos episódios com uma oração, tá? Quero convidar aí, aproveitar esse momento e convidar a todos os nossos, o nosso público da audiência, né? Para se sentirem à vontade, né? Se Deus tocar no seu coração, Jesus, em visitar aí a igreja Lagoinha, em Carangola, que fica ali ao lado da pizzaria do Telinha. Pizzaria Telinha e Madex. Isso, a pizzaria do Telinha e no Madex ali, né? Os cultos aos domingos... 18h30. Às 18h30. Terça-feira, 19h30. Culto da fé. E os G6 espalhados na cidade inteira. Porque temos G6 na cidade toda. E os G6 espalhados pela cidade aí, né? E você que deseja aí conhecer a palavra, assistir uma pregação, né? Confessar os seus pecados, as portas estão abertas, assim como diz lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. Nossa, forte, né? É o que todo mundo deseja. É o que né? todo mundo deseja. É isso aí. André, fica à vontade então para fazer a oração, tá bom?
Senhor Pai Santo Soberano, meu Pai, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu esse momento. Senhor, esteja abençoando esse projeto, Senhor. Amém. Esteja abençoando a toda a família do Guanair, esteja abençoando a todos que estão aqui de alguma forma, ouvindo, recebendo de Deus as promessas, recebendo palavras que venham a edificar, a nos transformar, a nos restaurar, meu Pai. Que os anjos do Senhor estejam agora, Senhor, visitando cada casa, meu Pai, estejam acampados em cada casa, meu Pai, e que possamos estar aqui mais vezes, meu Pai. Abençoa esse projeto em nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, tudo aquilo que foi falado, porque o Senhor aqui foi glorificado, engrandecido, e que possamos estar aqui novamente outras vezes em nome de Jesus, para poder falar um pouco mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. André, muito obrigado pela presença, tá? Seja bem-vindo sempre Amém. ao Louvorcast, o podcast cristão, o podcast do interior. Um grande abraço para todos vocês. Eu me despeço por aqui e até breve ao próximo programa. Tchau para vocês.